Vamos rodar a pauta aqui, ó. E no Manifesto à Nação, Ciro Gomes garantiu que nada vai deter a disposição dele em seguir em frente. A fala do candidato do PDT foi uma resposta ofensiva do PT pelo voto útil. Vamos acompanhar a roda sonora aí, pessoal. Estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. Hoje a máscara desta farsa cobre duas faces, que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo. É essa matriz, escrava de um modo corrupto de governar e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro, que une Lula e Bolsonaro. Leonardo, pergunta simples aqui, direta, que eu espero que você não enrole e não fique ocupando o tempo dos outros convidados aqui. O Bolsonaro agora ele está proibido de fazer lives, onde ele sempre fez nos últimos 4 anos, que é a casa dele. Não tem outro nome para aquilo, é a casa dele, certo? Quem pediu foi o PDT, partido do Ciro Gomes. Sim. O Ciro Gomes é o cara que mais esculacha o Bolsonaro. Ele não tem, tipo, um freio nas críticas em cima do Bolsonaro. Ele fala mais do Bolsonaro do que o Lula. Porque o Lula parece um militante de 16 anos nas coisas que ele fala. Já o Ciro não. O Ciro vem com o pé no peito do Bolsonaro. Então, tipo assim, do dia pra noite, o Ciro Gomes se tornou um bolsonarista de acordo com o pessoal de esquerda. Você concorda com isso? Ou o Ciro Gomes apenas está tentando pegar mais votos para ele? Porque, vamos ser sinceros, ele não vai pegar o voto do bolsonarista. Bolsonarista nenhum vai votar no Ciro Gomes. Eu acho que até o cara que está no meio a meio, ele não vota no Ciro Gomes. Na minha opinião, quem votar, ele vai pegar os votos daquele cara que olha pro Lula e fala: nossa, sério, Lula? Não tinha outro? Para mim é esse cara que ele pega voto. O Ciro Gomes é bolsonarista ou não? Como que você vê essa situação dele agora? Não, o Ciro Gomes não é bolsonarista, mas infelizmente ele está tomado por inveja e ressentimento. Inclusive, aliás, não sou nem eu quem digo isso, as pesquisas mostram isso, inclusive uma pesquisa recente demonstrou isso, que num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, 70% daqueles que votaram no Ciro no primeiro turno votariam em Bolsonaro no segundo turno. Então, infelizmente, essa é uma pesquisa que eu duvido muito. Mas só dá um Esses Google votos migram muito pro Lula. Você vai verificar. Até porque o Ciro está batendo mais no Lula que o Bolsonaro bate no Lula. O Ciro, assim como bate no Bolsonaro, ele bate ainda de forma desproporcional no Lula. E eu gostaria realmente de entender, até tem um nosso amigo aqui, o Felipe. Mas você não pode dizer que ele está mentindo. Que é um grande cara. Ele está jogando a verdade jogando a verdade na cara. Eu quero entender. Na cara da sociedade. Ele mente descaradamente. Mas a questão não é essa. Ele mente descaradamente. Porque ele está tomado por inveja e ressentimento. Ciro, deixa eu te contar um negócio. Você nunca está transformando ele na Marina, o que foi um dia. Você nunca será presidente da República. Coloque isso na cabeça. Segundo ponto. E eu gostaria realmente de entender qual que é a estratégia eleitoral. E aí eu até falo para o Felipe, para os meus amigos do PDT, tenho grandes amigos no PDT, tenho profunda admiração pelo PDT. Infelizmente, o legado de Brizola e de Getúlio Vargas sendo jogado na lata do lixo. Eu tenho uma teoria, mas eu vou rodar e vou voltar em você. Eu gostaria de entender qual que, de fato, é a estratégia do Ciro em servir como linha auxiliar do Bolsonaro e bater de forma desproporcional no Lula, do qual, inclusive, ele já foi ministro de Estado, né? Então, além de tudo, ele é ingrato. Mas, enfim, além de tudo, ele estava lá do lado. Essas são as minhas considerações. Eu vou passar pro Greg. Eu vou passar pro Greg sentir que, de novo, você só cozinhou o galo aqui. Não, entendeu? Eu respondi. Você segurou o tempo, você ocupou o tempo. Não, eu respondo. Você ocupou. Aceitamente. Estava vazio, não tem função social, eu ocupo. Não tem função social, eu ocupo. Ô, Greg, não está usando o tempo, eu uso, né? Eu acho que tem uma parte do pessoal da esquerda e tem uma parte do pessoal que está ali nos indecisos, certo? Não bate nem esquerda nem direita, que olha para o Ciro Gomes e pensa assim, cara, esse cara fala que nem homem, certo? Você vê isso também? Porque o Ciro tem esse jeito, eu não vou dizer que é um jeito Bolsonaro, porque eu acho que nesse ponto ele é até um pouco a mais que o Bolsonaro, um jeito coronel, acho que a palavra certa é essa, um jeito mais coronel. Você acha que às vezes tem um pessoal da esquerda que olha e fala, pô, esse negócio de
política de gênero isso, pauta disso e daquilo, com tanto problema, com a gente, área sem esgoto, com a gente tendo que pegar 2, 3 busão para poder chegar no serviço. Você acha que o Ciro Gomes está de olho nesse eleitorado, entendeu? Eu acho que o Ciro Gomes acertou dentro da campanha que ele vem fazendo há anos. Um nicho para ser uma terceira via de quem não está de um lado não está do outro, ele está se aproveitando. Eu acho que ele está, na minha opinião, está no melhor momento político da vida dele. Eu conheci o Ciro há 20 e poucos anos atrás e eu nunca vi ele lendo nada. Então, de repente, eu não sei se estou equivocado, mas ele fez um pronunciamento lendo. Né? Geralmente ele é um cara de cabeça, muito eloquente, fala bem pra caramba. Isso eu achei estranho. Cabeça, achei estranho o Ciro fazer lendo, não é legal. Então, mas não é lendo, que ele passa que alguma coisa não é dele, né? Agora, ele representa uma quantidade grande de eleitores e ele não quer perder esse momento, né? Ele está segurando a bronca, porque estão fazendo com ele o que fizeram com a Marina. Lembra o que fizeram com a Marina? Na Marina é diferente. A Marina vem de uma outra posição. Acho que o Ciro... Ele é muito digo na campanha contra a Dilma. Que sentaram o sarrafo na Marina e agora estão fazendo com o Ciro. Sim, mas a Marina não tinha essa força que o Ciro tem. O Ciro é um cara forte. O Ciro tem mais força. Ele tem uma força dele. Ele tem presença também. Ele tem presença, mas ele tem presença. E ele tem uma coisa que nenhum deles tem. Os dados todos. Aí você pode perguntar o que quiser, os números estão na cabeça dele, parece. Mas também são vozes da minha cabeça, alguns números, né? Eu também acho. Não, porque 6,2%... Até verificar já. Marcelão. Estudos. Dizem pesquisas. Eu vou chamar você, Marcelão, só porque você está dando risada. Foi um deboche muito elegante. Olha, eu vou botar minha percepção do Ciro. Eu acho que o Ciro... Veja, eu não vou dizer aqui de quem eu sou eleitor, porque é muito evidente. Mas eu não vou tentar verificar qualidades que podem estar em alguns indivíduos. O Ciro está com um argumento e um discurso retilíneo e logicamente altamente construído. Se você pega o discurso do Ciro, você tenta colocar em tabelas lógicas, praticamente não tem falha ali. Isso significa que ele é bom ou que ele é ruim? Significa que ele arranjou um rumo que nem o Grego falou. Fala que nem homem, que eu falei. Eu falo que nem homem. Tem muita gente que se cansou de ficar nessa discussãozinha periférica. Porque palito alguém meter que eu tô sendo machista, mas o fala que nem homem, ele tá pra mulher, o fala que nem homem tá pra... Vamos colocar assim, ele fala, não é altivez, mas ele fala com imponência, ele fala com convicção, exatamente. Ele é incisivo, ele diz, não, isso é bobagem, isso a gente resolve depois porque tem que resolver estruturalmente, a estrutura é essa. Então, o Ciro está com um discurso muito bom. Ele tem respaldo da direita ou da esquerda? Eu acho que ele não está com respaldo nenhum dos dois lados. Ele está com respaldo dos ciristas, de pessoas que estão exatamente atrás de alguém que coloca um discurso incisivo. Agora, legal nisso que ele fez, o que eu achei interessante, estrategicamente ele foi perfeito, ele jogou no ar. Eu vou fazer um manifesto à nação. Todo mundo correu. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu mídia espontânea no Brasil inteiro, de graça. E todo mundo parou para ouvir o que o Ciro ia falar. Ele vai renunciar? A campanha, ele não é louco, porque se ele fizer isso, é um suicídio político, porque ele definiu um nicho e um caminho. Exato. E esse caminho ele vai ter que levar até o final, sabendo ele, me parece, que o que virá em 2023 é um caos para o país. Ganhe Bolsonaro ganhe ou quem ganhar. ganhe... Eu vi falando isso. Pietra. Eu só queria falar uma coisa. Talvez ele fez esse manifesto, essa é a minha opinião bem pessoal, para calar a boca dos chatos. A boca até às vezes do seu próprio grupo. Que pode ser que o próprio grupo dele quisesse que ele fosse. Pedro, eu preciso rodar a pauta, então é curtinho. Como você vê essa situação do Ciro Gomes? Eu Precisava mesmo de um manifesto? Ele tá numa vibe sincerão, né? Como vocês falaram. Ele tá de saco cheio da direita, da esquerda. Bom, acho que da esquerda mais também. Acho que ele apanhou muito da esquerda por não querer fazer parte desse grupinho aí criado pelo Lula, antifascista, segundo o Lula. Mas eu quero só apontar para uma fala do Ciro que foi muito boa em resposta a Tatiana Fará do Terra. Né? Ele falou assim: como é que esse jornalismo pode se considerar jornalismo hoje? Olha o tipo de pergunta que você está fazendo. E é uma indignação que a direita vem tendo há muito tempo. E, de repente, uma pessoa de centro-esquerda, que é o Ciro, vem e coloca isso na mesa. Achei isso muito bom. Mas o próprio Lula, no passado, já jogou essa também. Tem vídeo dele, mano, esculachando a Miriam Leitão. Falando assim, eu queria chamar a Miriam Leitão para um ministério para ver se ela manja mesmo em tudo que ela fala que manja. Me parece um pouco mais pessoal essa fala, mas o Ciro de forma abrangente criticou a mídia militante no geral. Esquerdista, assim, eu gostei muito. Tá faltando 6 dias pro primeiro turno e já tem gente dizendo que não vai ter segundo turno. Leonardo, faltando 6 dias, o que você acha, Leonardo?
Na boa, Leonardo, na boa. Não, vamos lá. Foi uma técnica. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros agora, certo? De boaça mesmo. Não, tranquilo. As pesquisas dizem que o Lula está arregaçando, certo? Sim. O que a gente vê na rua é exatamente o contrário. Você tem manifestações de esquerda? Tem, e não são poucas, certo? Mas quando você compara as manifestações de direita, as manifestações onde está o Bolsonaro e onde ele não está, e outra coisa também, em lugares onde o PT dominava, certo? Dominava ali de longe. Sinceramente, você acha que o Lula leva no primeiro turno, mesmo com essa campanha ridícula do vira-voto? Não, ridícula não. Não, eu digo ridícula assim, tá muito mais, parece muito mais que os artistas estão querendo sinalizar para a Janja e para o Lula do que eles querem virar algum voto, Leonardo. Não é uma campanha boa. Que eu acho válido, vamos lá. Não é uma campanha boa. Vamos lá. Não, eu entendo o seu ponto, Negão. Eu acho difícil, particularmente, que essa eleição se dê no primeiro turno por dois pequenos fatores. Você não confia na urna? Não, eu confio plenamente. Brincadeira, eu sei que você confia. Plenamente na urna. Tá. Plenamente. Mas a questão não é essa. Eu acho que é difícil da eleição se dar no primeiro turno por dois fatores. O primeiro deles chama-se Ciro Gomes, né? Que inclusive todos nós estávamos na expectativa de que hoje ele fizesse um gesto não eleitoreiro e sim a favor do Estado democrático de direito, e ele não o fez, né? Ele resolveu continuar, permanecer a sua candidatura de 6%, sabe-se lá por quê? E o outro ponto é a Simone Tebet, que aí tem uma justificativa plausível para que ela seja 6%. E aí a Simone Tebet tem uma justificativa plausível para que ela concorra, porque ela tem pretensões futuras do Bolsonaro sendo derrotado. Ela, o PMDB, o PSDB querem assumir novamente esse posto de direita, tendo essa derrota do bolsonarismo. Então ela, eleitoralmente, é justificável. Mas eu realmente não entendo, assim, eu estou sendo sincero, há alguns anos atrás, eu não entendo qual que é o motivo eleitoral mesmo do Ciro levar adiante a candidatura dele. E aí eu quero perguntar pro PDT, pro Lupe, pro Felipe, nossa, desculpa, Leonardo, você tem que questionar isso em relação ao Ciro, não fala da Simone, do Davi lá e da Soraya, você tá de brincadeira. A culpa é do Ciro Gomes. Não, a Simone também. É que a Soraya tem... Porque o Ciro é a única alternativa da terceira via. Mas exatamente, é porque o Ciro também, ele tem essa trajetória progressista e muito nos espanta. Mas como é que você tá tirando... Ele tá em terceiro lugar, inclusive, em relação a pesquisas que você defende. Ele está em terceiro lugar, muito atrás do Lula Bolsonaro. Então por que você quer que ele saia para Soraya acender? Eu não estou entendendo. Porque 6%. Esse amor da esquerda pela Soraya é esquisito, né? Mas eu concordo, ela está defendendo mais a esquerda do que o próprio Ciro. Deixa eu explicar. Para que haja uma vitória... Jogo rápido, eu vou passar para a Pietra. Para que haja uma vitória eventual no primeiro turno, esses 6% fazem muita diferença. Pietra. Então esse é o ponto. Pietra, eu estava nesse Brasil onde o Lula foi concorrer um segundo turno em que não era só petistas que amavam ele, era o Brasil amava esse homem. Ele tinha uma popularidade tão grande que eu lembro até, isso é uma coisa que nunca sai da minha memória, que é de ver candidatos que eram concorrentes dele usarem ele no seu comercial de campanha. Isso para mim é muito vivo, porque, tipo assim, isso marca. Se ali ele não conseguiu ganhar em primeiro lugar, Pietra, porque agora onde metade do Brasil fala de boca cheia que não gosta dele. Lembre-se, hein, gente, vocês estavam aqui no primeiro governo do Lula, para o segundo, muita gente, ele tinha uma aprovação na tampa, era difícil achar alguém que não gostasse do Lula, certo? Por que hoje o Lula ganharia em primeiro lugar, mesmo que o Ciro Gomes tivesse dito assim, arreguei, o que eu duvido que ele faria? No fundo, é uma pessoa muito alienada que vem com esse discurso, né, do Lula ganhar no primeiro turno. Sonhar é de graça, a gente sabe disso, falar besteira também, mas é óbvio que não vai ganhar nada. Como você muito bem colocou, né? Tipo, ele nunca ganhou, nem quando ele tinha aprovação, inclusive de pessoas teoricamente da direita. Hoje, imagina, tá muito claro que isso é impossível de acontecer. Os ânimos estão acirrados, a polarização tá muito grande, ainda bem, eu já falei que eu acho isso bom, e eu acho praticamente impossível isso acontecer. Marcelão, como você acha que vão ser os próximos 6 dias? Teremos guerra? Teremos paz? Como que será? Acho que vai intensificar o conflito, porque está polarizado e eu acredito que vai ter segundo turno. Não acho que vai ser resolvido no primeiro turno, não. E acredito que a diferença para o Bolsonaro será pequena. Por quê? Porque não é uma questão apenas de se essas pesquisas são confiáveis ou não. Podem usar a metodologia que quiser, mas foi uma imagem que eu criei. Não significa que você olha para um órgão e ele tem uma mancha vermelha de câncer, não significa que haja metástase. Você pode estar fazendo uma amostragem inadequada apenas daquele órgão.
ou intencional ou pela própria metodologia. Esse é o primeiro ponto. Mas tem uma coisa que pode ser realmente a distinção. A pergunta que me vem sempre à cabeça não é se as pesquisas são falsas ou verdadeiras. A pergunta que vem é, elas são indutoras de comportamento eleitoral? E me parece que se você tiver pesquisas constantes, sendo falsas ou verdadeiras, associados a um tipo de disseminação da informação que só bate num cara e fica mostrando essas pesquisas, isso pode induzir. Este é o ponto que pode ser o diferencial para mim. Se você olhar para aquilo que o povão mesmo assiste, o povo não tem internet todo mundo, o povo não tem TV a cabo, o povo não acompanha muitas coisas porque ele não tem tempo, então ele acaba assistindo apenas certas grandes redes que ficam toda hora apresentando intencionalmente apenas os defeitos ou falhas que possam ter acontecido. Principalmente no horário em que o cara está cansado. Exato, que é o horário que ele vai falar. Que o cara está cansado. E aí isso pode induzir comportamento eleitoral. Induz? A pesquisa induz. A pesquisa, infelizmente, ela induz. Tem muita gente que vota em quem está na frente. Ou vota quem ele percebe que vai para o segundo turno, até para quem não tem outro turno. Então, assim, mas eu acho que há uma vitória da democracia, onde as pessoas, nesses últimos dias, podem ter esse debate, podem escolher o seu candidato, podem realmente falar nas redes, no mundo, o que pensam. Então, acho que eu que venho de outra época, eu lembro de como era difícil e a gente não tinha essa liberdade. Então, por viver nesse momento, eu estou muito feliz de poder ter essa escolha. E você que está aí, pense direito e escolha direito. A gente tem muita sorte no momento que a gente está vivendo. Eu vivo dizendo isso para os jovens, porque assim, você tem internet, irmão. Antigamente, para você fazer um trabalho de escola, você tinha que andar até a biblioteca e era na mão. Que nem sempre você tinha dinheiro para poder pagar ali a Xerox. Eu acredito que o que vai acontecer é o seguinte: o Ciro Gomes não larga o osso, vamos dizer assim, porque o Ciro Gomes está mirando 2026, certo? Por quê? Porque se o Lula perder agora, vai cair por terra a narrativa de que o sistema fez todo um conluio para que ele fosse para a cadeia, sendo que hoje a gente vê que o sistema fez um conluio para que ele saísse e ainda concorresse, certo? O Bolsonaro vencendo o Lula, ele não está vencendo o Lula. O Bolsonaro vencendo o Lula, ele está vencendo o principal candidato de esquerda. Não tem outro no PT, certo? Assim, num campo bem mais à esquerda, porque o Ciro Gomes, apesar de ser também de esquerda, ele não bate tanto, tanto que você não vê o Ciro Gomes falando das pautas que o Lula adora falar quando ele está junto da sua militância.